No meio de uma missão pacífica, um dos maiores apóstolos da história cristã se depara com algo que vai além da razão, além da carne. Um inimigo invisível que se manifesta diante dos olhos humanos. Hoje, em A Bíblia em Foco, você vai conhecer o episódio oculto onde Paulo confronta as trevas e vence. O que realmente aconteceu na ilha de Chipre? Quem era o homem que se opôs ao Evangelho? E o que isso revela sobre a guerra espiritual que ainda vivemos? Paulo e Barnabé estavam em missão, atravessando a ilha de Chipre com um objetivo claro: anunciar as boas novas do reino. E o próprio governador da ilha, Sérgio Paulo, demonstrava interesse genuíno. Mas alguém entrou em cena. Um homem chamado Elimas, também conhecido como Bar Jesus. Ele era um mágico, um falso profeta. E a Bíblia afirma que ele resistia ao que Paulo dizia, tentando desviar o governador da fé. Mas essa oposição não era apenas humana, ela era espiritual. Elimas, ao confrontar diretamente os emissários de Deus, se tornava instrumento de algo muito mais sombrio: a própria resistência do inferno contra a salvação. Nesse momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, faz algo que nenhum outro apóstolo havia feito daquela forma. Ele olha nos olhos de Elimas e profere palavras que cortam como uma espada. Ó, filho do diabo, inimigo de toda justiça, até quando perverterás os caminhos retos do Senhor? E ali, sem aviso, Paulo libera uma sentença. Agora, a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego. E assim aconteceu. Imediatamente, Elimas ficou envolto em trevas, tateando ao redor, procurando alguém que o guiasse pela mão. A autoridade espiritual de Paulo não apenas revelou o que estava escondido, ela paralisou as trevas no ato. O governador, ao testemunhar aquele momento, creu no poder do Evangelho. Não apenas por ver um milagre, mas por perceber que estava diante de uma força superior, uma justiça que ia além das palavras. O ato de Paulo serviu como sinal, como divisor de águas. E aqui está o ponto mais impactante. Elimas representava não só oposição, mas distorção espiritual. Ele usava a aparência de sabedoria, misticismo e influência para confundir. E esse tipo de inimigo ainda atua nos dias de hoje. Em vozes que parecem certas, mas carregam engano. Em discursos que soam bonitos, mas obscurecem a verdade. Elimas foi cegado, não só fisicamente, mas como reflexo do que já vivia espiritualmente. A Bíblia não diz se ele se arrependeu, se viu novamente ou se seguiu nas trevas até o fim. E esse silêncio é um aviso, porque o maior perigo nem sempre vem com violência ou blasfêmia. Às vezes, vem com persuasão, disfarçado de sabedoria. Mas a verdade da palavra de Deus não pode ser calada. E quando confrontada com poder e fé, as trevas caem. Você está pronto para reconhecer os Elimas do seu tempo? Está preparado para confrontá-los com a mesma autoridade de Paulo? Se essa história impactou você, inscreva-se em A Bíblia em Foco. Ative o sino, porque toda semana revelamos episódios que expõem o lado oculto das Escrituras e iluminam o caminho da verdade.